Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Gênesis capítulo 12. Não posso deixar também de falar com aqueles que nos acompanham pelo canal Ebenezer Oficial do YouTube. Deus abençoe sua vida, sempre está nos acompanhando. Que Deus venha alcançar você aí através desse aparelho celular. Aonde você estiver nos acompanhando, que a palavra de Deus possa chegar até você também. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos esperar para que todos encontrem a palavra de Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pode se assentar aí, fica à vontade na presença de Deus. Você tem toda a liberdade para adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu peço bastante a sua atenção. Quando nós vamos nos alimentar e nós estamos assistindo alguma coisa, estamos distraídos com alguma coisa, certamente você não vai nem conseguir saborear aquele alimento da maneira que precisa ser. Mas quando você não está distraído, você come devagar e você se alimenta, e você saboreia aquele alimento, você vai sentir o gosto e vai sair mais bem alimentado. Assim também é a palavra do Senhor. Hoje tem muitas distrações para que a igreja possa impedir de ouvir a palavra de Deus, mas eu convido a você a não se distrair nesta palavra, porque eu tenho certeza que assim como ela falou comigo, ela também vai falar com você que veio aqui nessa noite. Amém? Amada igreja do Senhor, nós estamos lendo aqui sobre a história de um grande servo do Senhor chamado Abrão. Abraão, que mais para frente seria chamado de Abraão, uma história bem conhecida pela igreja do Senhor, e nós sabemos que ele foi alguém que foi chamado e recebeu uma grande promessa da parte de Deus. Eu já quero convidar aqui e perguntar para você: quem aqui tem promessa de Deus? Todos nós temos promessa do Senhor, porque nós também somos descendentes de Abraão. E quando Abraão recebe a promessa, é uma passagem bem conhecida, e através dessa passagem, através desse servo de Deus, nós iremos aprender algo muito importante aqui. Porque muitos também são chamados, muitos também têm a promessa, mas poucos têm direcionado e sentido ao caminho para se concretizar a promessa, porque duvida da promessa que Deus fez na tua vida. Eu já quero profetizar aqui nessa noite: se você tem a promessa do Senhor, recebeu um chamado do Senhor, não duvide da promessa que Ele tem sobre a tua vida, porque aconteça o que acontecer, ela vai se cumprir na sua vida. Quem crê nessa palavra? Eu já estou sentindo Deus aqui neste lugar. Mas para que nós possamos entender um pouco, Abraão era filho de Terá e neto de Naor, um dos descendentes dos semitas, filhos de Sem, e dos 3 filhos de Noé. Abraão é um dos personagens principais do livro de Gênesis, e Deus escolheu e chamou para uma aliança especial. Através de Abraão e da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa é uma referência profética sobre Jesus Cristo, o descendente prometido desta linhagem. Então, Abraão foi pai de Isaque e avô de Jacó. Apenas para que você possa entender aonde o Espírito Santo quer falar conosco. O chamado de Abraão se deu em meio a uma jornada já iniciada por seu pai Terá. Ele já havia saído de sua terra natal, Ur dos Caldeus, para ir a Canaã. Foram até Harã, e depois disso o pai de Abraão morreu com 205 anos. É então que Abraão recebe a promessa do Senhor. E é aqui que eu quero falar com você, porque Abraão já começa a chamar a atenção, porque ainda que sem saber que terra era aquela, ou para onde ele iria, Abraão não duvidou da promessa e ouviu o que Deus havia falado com ele.
mas debaixo da promessa de Deus, tendo a certeza de que Deus prometeu o que ele havia prometido, Abraão sabia que passaria o tempo que passar, mas se cumpriria a promessa que Deus havia feito sobre a tua vida. Ele não teve medo, irmão. Abraão, quando recebeu a promessa, não teve medo de deixar tudo para trás e sair sendo direcionado por Deus. Eu quero falar para você aqui que tem a promessa de Deus. Você sabia que tem muitos ministérios parados porque recebeu a promessa de Deus, mas não confiou? Recebeu, foi chamado de Deus, é um escolhido por Deus, mas não confiou plenamente na promessa de Deus e continua estagnado no mesmo lugar. Mas Abraão foi diferente. Abraão recebeu a promessa e confiou. E quando ele entendeu e atendeu o chamado de Deus, se queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, nós precisamos aprender. Sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que renunciar. Muitos querem a promessa, mas não querem renúncia. Muitos querem obstruir da promessa, desfrutar das promessas, mas não quer fazer uma renúncia daquilo que ele gosta. E Abraão já estava renunciando. Você vai precisar abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, e sermos totalmente dependentes de Deus. Abraão recebeu o convite e a promessa de sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde ele não conhecia, e ele então estava disposto a abrir mão da sua vaidade, do seu conforto, até mesmo das suas prioridades, mas decidiu ouvir a voz do Senhor. Eu sei que tem alguém aqui que está disposto a ouvir a voz do Senhor aqui nessa noite. O que me chama a atenção é que quando isso acontece, olha só, Abraão já não era mais um jovem de 15, 16 anos, cheio de sonhos, querendo desbravar novas coisas, conhecer novos lugares. Não, Abraão já tinha 75 anos. E você há de concordar comigo que quando o homem chega nessa idade, ele já não quer mais muitas aventuras ao ponto de querer saber o incerto do que vai acontecer, do que vai encontrar em outro lugar. Não, ele quer quietar. Ele quer se aconchegar, ele quer descansar, ele quer desfrutar da vida de uma forma mais segura. Mas Deus chama Abraão com 75 anos. E por que isso acontece? Porque Deus havia escolhido Abraão. Porque Deus não olha como o homem vê, Deus olha de uma forma diferente, e muitas das vezes Ele confunde até mesmo muitos que estão aqui na terra, e diz, será que é esse que é o escolhido? E Deus olha, é esse que eu escolhi, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou lançar a minha promessa. Eu sou apaixonado pela história de Abraão, porque quando Abraão recebe a promessa, missionário Oswaldo, Abraão automaticamente obedece e segue. Abraão, quando recebe a promessa, ele entende que para ele receber a bênção, ele não depende de ninguém, somente de Deus para receber a bênção. Sabe o que está acontecendo ultimamente? As pessoas não estão mais vivendo para si, mas vivendo para as outras pessoas. E até mesmo quando Deus lança uma promessa sobre a tua vida, tem muita gente que vai perguntar, será que é verdade? Vai perguntar para A, vai perguntar para B, vai perguntar para o vizinho, vai fazer uma enquete na rede social, vai perguntar tanta coisa, é tanta dúvida na promessa, que certamente ele não sai do mesmo lugar. Mas Abraão foi diferente. Quando ele recebe a promessa, ele não foi perguntar para o pai, não foi perguntar para o irmão, não foi perguntar para o vizinho, ele simplesmente arrumou a mala e partiu em direção à promessa. Sabe por que isso acontece? Porque você precisa entender uma coisa, a bênção que Deus tem para a tua vida não depende de ninguém para chegar até sua mão. Não entendeu? Não, eu vou melhorar. O que Deus tem para te abençoar, Ele não depende de ninguém para que a promessa se cumpra na tua vida. Para de questionar alguém que não tem visão e que só te coloca para baixo e muitas das vezes impede de você receber a promessa, porque Deus prometeu e cumpriu Abraão, e aquilo que Ele tem prometido sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, se você crer e entender, Ele não depende de ninguém para a bênção chegar também na tua casa. É por isso que Abraão ouviu e foi.
Porque o que tem de palavras para desanimar não são poucas. Tem promessa, mas duvida. É chamado, mas duvida. É escolhido por Deus, mas não acredita na promessa. E através dessa palavra da vida desse servo chamado Abraão, você vai entender que quando nós recebemos um chamado, é só confiar e seguir em frente, irmão. Deus vai cuidar dos detalhes, Deus vai cuidar de tudo, Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Deus escolhe Abraão, mostrando que não se importa com a idade, mas a disposição para conquistar o que Deus prometeu. É por isso que nós vemos muitas pessoas de idade, são as que têm mais vigor para fazer a obra de Deus. Você já percebeu na época que estamos vivendo? Senhores e senhoras que está pronto e diz: pastor, estou aqui para o que você precisar. Em contrapartida, pessoas que estão na juventude, em sua plenitude física, são vagarosos para fazer a obra de Deus. É por isso que Deus, quando escolhe Abraão, Ele não escolhe pela idade. É por isso que quando Deus escolhe Abraão, Ele não escolhe pela aparência, Ele escolhe sim pela disposição que Abraão tinha para viver a promessa. Tem formosura, tem imagem, tem postura, mas não tem disposição para a obra de Deus. É chamado, é escolhido, mas não tem disposição para fazer a obra de Deus. É capacitado, prega bem, canta bem, mas não tem disposição para viver a promessa. São pessoas que nunca serão escolhidos por Deus para viver a promessa. É velho, mas tinha disposição. Foi conquistar o que Deus prometeu. Pois Abraão ouve a chamada de Deus e não pensa duas vezes. Sai com sua esposa Sarai e vai em direção à promessa de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É fé. É acreditar. Nós vamos para a igreja, participamos dos cultos, e quando é a nossa fé colocada à prova, nós recuamos e voltamos para trás. Mas Deus está dizendo: siga em frente, continue andando, continue desbravando, porque eu sou o Deus da promessa e o Deus que cumpre a promessa. Sem saber o certo qual era o caminho da conquista, mas sendo guiado pelo Espírito de Deus para chegar ao alcance da promessa, vamos agora conhecer essas promessas, porque não foram poucas as promessas na vida de Abraão, foram muitas promessas. E não foram promessas pequenas, foram promessas grandes. Mas você vai entender que em todas essas promessas Deus cumpriu através da vida de Abraão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Deus tem um propósito em sua vida. Deus tem um propósito através do seu ministério. E todas as vezes que nós negligenciamos o chamado e a promessa de Deus e ficamos estagnados no mesmo lugar, nós iremos pagar um alto preço. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e alguém pode perguntar e dizer: por que Deus chamou Abraão? Talvez você já se perguntou isso: por que Deus chamou e escolheu Abraão? A palavra é bem enfática em nos dizer, e ela diz que Deus chamou Abraão para fazer parte de para fazer dele uma grande nação. Repita comigo: uma grande nação. Ou seja, é uma grande promessa para abençoá-lo. E ele vai continuar seguindo, falando sobre as promessas. Eu vou te abençoar, vou abençoá-lo para engrandecer o seu nome, Abraão, para fazê-lo uma bênção, para abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoar também os que te amaldiçoarem, e por meio dele estender sua bênção a todos os povos da terra, até chegar até a mim e a você aqui, porque através de Abraão, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, essa bênção chegou até a mim e a sua vida. Agora, o interessante notar é que na palavra de Deus, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, para você entender a real dimensão desse chamado e da promessa de Abraão, nós vamos ver que os 11 capítulos primeiros, o chamado de Abraão, temos o registro de um mundo incrível, um mundo criado por Deus, aonde mais que profundamente foi atingido aos poucos pelos efeitos do pecado. O mundo estava bem, o mundo estava incrível, e de repente os efeitos do pecado começou a contaminar na face da terra. Aí você vai ver que então o que nós vamos encontrar em seguida são sucessões de erros desastrosos por parte da humanidade. Aí a partir de então você vai ver na palavra desobediência, corrupção, engano, assassinato
imoralidade, rebelião, desvio da glória divina e tantas outras coisas que poderiam justificar com que Deus começasse a pensar a destruir toda a face da terra, a acabar com a humanidade. O mundo estava bem, mas de repente o homem vem e começa a pecar e começa a fazer coisas abomináveis que o Senhor abomina de todos os jeitos. E de repente Deus vê naquelas situações e tinha motivo suficiente para destruir a humanidade. Mas ao contrário do homem, Ele não desiste de você. Eu vou repetir porque só 2 pegou. Ao contrário do homem, Deus não desiste de você. Pode errar, pode pecar, pode cair, mas se você se dispor a se levantar, Ele vai sempre estar te esperando e te dar uma nova chance. Então, ao invés de destruir tudo, o Senhor vai fazer algo. Ele elege Abraão e chama ele para cumprir um plano de um novo recomeço da humanidade. Você tem noção do tamanho, da importância que a promessa que foi feita para Abraão? Ao invés de acabar tudo, ele chama Abraão. Ele fez o quê? Fala comigo, igreja, Tem alguém comigo aí nessa palavra? Ele fez o que com Abraão, igreja? Chamou. Deus está falando sobre chamado aqui nessa noite. Deus está falando sobre promessa aqui nessa noite. Ele vai chamar a Abraão, porque ele ainda tinha um plano. E ele vai chamar a Abraão, e todas as vezes que eu vejo essa palavra chamado, tem um pregador famoso que diz: Só quem tem chamado é quem sente o peso da chamada. Se não sente o peso da chamada, você não tem chamado. Você precisa entender o tamanho da responsabilidade que é sobre a tua vida. E sobre o que Deus colocou sobre você, a expectativa que Deus colocou na tua vida. E quando ele chamou Abraão, tinha uma nova expectativa de mudança. Não saindo aqui do texto, não saindo aqui do rumo desta passagem, mas quando nós falamos sobre Davi, nós não podemos deixar ele de fora dessa situação, porque quem conhece a história de Davi sabe que ele passou por grandes lutas, por grandes batalhas. Davi enfrentou o urso e enfrentou o leão. Davi enfrentou lutas externas e lutas internas. Davi passou por tantas situações, e Davi foi escolhido e chamado por Deus. Deus olhou e disse: eu escolho aquele, o menor da casa, aquele que está lá no anonimato, ninguém está vendo, ninguém dá nada por ele, mas eu vou chamar ele para ser o rei de Israel. Só que o que é interessante é que quando Davi é escolhido, e quando o óleo desce sobre a tua cabeça, Davi não vai imediatamente para o palácio. Davi continua no pasto, esperando o tempo de Deus, a hora certa, o momento certo, mas tendo a certeza do seu chamado. Alguém pode olhar para Davi e dizer: mas você não é rei? O que está fazendo aqui no pasto? Se Davi fosse como as outras pessoas de hoje em dia, que fica preocupado com o que estão falando ou dizendo de você, certamente ele dizia: é mesmo, eu não sou rei, eu não sou o escolhido, eu não sou o chamado. Quantas palavras já chegou sobre a tua vida, dizendo que você não é, falam que você é isso, que você é aquilo, levantam calúnias contra você, e de repente você começa a viver uma vida de aparência. Muitos deixaram de viver a sua própria vida e o seu chamado para viver uma vida de aparência para as outras pessoas. Eu preciso me vestir porque alguém vai me ver. Eu preciso tirar uma foto bonita na rede social porque alguém vai pensar alguma coisa. Mas Davi estava tranquilo, missionário Oswaldo. Enquanto dizia: você não é rei, você está no pasto, não está no palácio, Davi continuava tranquilo e sereno. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o melhor do que o que pensavam, achavam dele, era o que Deus já sabia quem ele era. Eu vou repetir para você pegar melhor do que pensam, do que acham, do que falam de você, do que pensam que você vai ser, é o que Deus já sabe quem você é. Deus já olhou, já escolheu, já levantou. Eu estou pregando para pessoas aqui, que o homem pode olhar e pensar: não é nada, não consegue nada, não faz nada, mas Deus já levantou e sabe do seu potencial. Siga em frente em rumo da promessa. Melhor do que o que pensam de você é o que Deus sabe quem você é. Para de viver para os outros e começa a viver a sua vida. Viva o seu chamado, viva a tua promessa. Porque Davi nos ensina isso.
Abraão recebeu o chamado. Abraão recebeu a promessa. E ao invés de recuar, Abraão seguiu em frente. E a primeira promessa que Deus vai fazer, dentre muitas que nós vamos ver aqui, e que todas, presbítero Juliano, Deus cumpriu. A primeira foi: e far-te-ei uma grande nação. Deus já começa uma promessa muito grande. Fico imaginando como é lindo a forma de Deus trabalhar, pois quando Abraão sai da sua terra, do meio da tua parentela, é só ele e sua mulher. Agora imagina: farei de ti uma grande nação. Um casal de idoso. Alguém olhava, não dava perspectiva de melhora de nada. Qual a chance de tudo isso dar certo? Mas o que eu acho lindo é que, mesmo eles avançados em idade, e Deus diz: você será uma grande nação. Qual é a chance de dar certo? Qual é a chance disso acontecer? Alguém poderia pensar e dizer: tinha um casal mais novo não para ir? Não tinha alguém melhor, mais capacitado? Não, mas Deus escolhe eles mesmos, Abraão e Sara. Sabe por quê? Porque Deus vai além da lógica humana. Deus, ele é especialista em ir além da lógica humana. Deus vai surpreender a história, pois mesmo na velhice, Abraão e sua mulher vai ter o filho da promessa. E por que você tem desistido da promessa então? Porque está difícil? Porque alguém chegou até você e diz: não vai acontecer? Não vai dar certo? Se Deus prometeu, vai cumprir, irmão. Eu vou repetir para você confirmar aí: se Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir o que prometeu. Sara e Abraão vai sair, vai desbravar e recebe essa promessa. Entenda uma coisa: quem tem chamado e quem tem promessa, muitas das vezes vai ouvir aquilo que não quer ouvir. Quem tem chamado, quem tem promessa, quem é usado, muitos vão chegar até você e vão tentar te desanimar com as palavras. Vai tentar te colocar para baixo e vai dizer: não vai dar certo. Quem aqui não já ouviu essa palavra? Isso aí não vai dar em nada. Isso aí que você está fazendo não tem como dar certo. Alguém pode ter chegado para você e diz: não tem chance de você conseguir. Mas eu estou cheio de Deus aqui para profetizar e lançar uma profecia de vitória sobre a tua vida, porque toda palavra lançada contra você, contra a tua casa, contra o teu ministério, não vai prosperar, porque o que prosperará e o que vai permanecer na tua vida é a promessa que Ele tem em você. Nós vimos aqui que Deus não precisa de A ou B para nos abençoar. Não precisa. Mas alguém pode estar ouvindo essa mensagem aqui no templo da igreja e aqui também pela internet dizendo: pastor, mas eu não tenho condições. Pastor, eu não consigo, eu sou o menor da casa, eu não tenho influência, eu não conheço pessoas, eu sou o menor, eu não conheço, eu tenho vergonha, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me conhece. Não tem problema, meu irmão, porque se a promessa de Deus está sobre a tua vida, ainda que Ele te tira lá do campo, aonde ninguém te vê, vai te colocar em um lugar de honra, para provar que Ele é Deus, para cumprir a promessa. Se Ele prometeu, só prepara e vai. Arruma as malas e vai. Vai para onde, pastor? Vai para onde a promessa está falando para você ir. Deixa de medo, deixa de incerteza, deixa de tanta insegurança no seu chamado. Deus chamou você, capacitou você, olhou para você e viu algo diferente em você, e você está estagnado por causa da falta de confiança no chamado e na promessa de Deus. Mas o que me faz confiar? Presta atenção aqui, o que me faz confiar nisso? Quem fez a promessa para você? Foi quem? Foi eu? Foi o pastor Jefferson? Foi o pastor Roberto que prometeu para você? Foi o prefeito dessa cidade que prometeu para você? Foi o presidente da república que fez o chamado e prometeu para você? Certamente, se houver alguma promessa de um homem, eu vou te dizer, não é 100% garantida que vai acontecer. Mas o que me faz ter a certeza do meu chamado e da minha promessa é que quem me prometeu não foi o homem, quem me prometeu foi Deus.
Foi Deus que te tirou de lá de onde você estava e colocou você aqui hoje. Foi Deus que fez um reboliço na tua vida e te trouxe de lá do lamaçal do pecado e te colocou aqui hoje, porque Ele quer investir em você. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não se confirmaria? De forma que Deus prometeu se cumpriu, pois a obediência e a perseverança de Abraão fez com que Deus trouxesse o cumprimento da promessa. Meu Deus do céu, tem crente já pegando o mistério dessa palavra. Se a sua obediência, a sua perseverança e a confiança estiver sobre o teu chamado, você vai vivenciar as promessas de Deus. E eu sei que eu estou ciente que eu estou pregando por gente aqui que está cheia de problema, passando por vale, passando por momentos difíceis, mas Deus hoje está dizendo, mas a promessa ainda permanece de pé sobre a tua vida. O interessante é que Deus prometeu a um homem idoso, marido de uma mulher estéril. Olha só, um homem idoso e a mulher estéril, para fazer deles uma grande nação, que faria dele pai de uma grande nação, mas muitas das vezes age de forma mais improvável. Aos olhos humanos, Abraão e Saraí formavam um casal sem futuro, um casal que não tinha como ir para frente. Se assemelha a palavras que você já pode ter ouvido, né? Essa casa é sem futuro, essa família é sem futuro, este casal é sem futuro, esse obreiro é sem futuro, é nada. É crente que tem a promessa, é crente que foi escolhido, e Deus vai fazer e vai surpreender aqueles que não acreditaram, que zombaram do seu chamado, e vai colocar você em um lugar de honra. Meu Deus do céu, era um casal que poderia não ter futuro, mas para Deus era a origem do povo escolhido. Para o homem não é nada, mas para Deus é alguém importante. Para o homem muitas das vezes não consegue fazer nada, mas para Deus é um grande servo e serva do Senhor. Eu estou diante de grandes homens e mulheres de Deus aqui nessa noite, herdeiros da promessa, herdeiros que vai vivenciar as bênçãos do Senhor. E farei de ti uma grande nação, pastor Cairo. Mas Deus continua prometendo a Abraão. E agora ele vai dizer, e abençoar-te-ei. Quem quer ser abençoado por ele aqui? Deus cumpriu esta promessa, abençoando tanto a Abraão, como aos seus descendentes. Em Gênesis 13, 15 e 16 diz, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira, olha só o tamanho da promessa, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Essa promessa é para um casal idoso, a mulher estéril, mas que Deus garante a vitória, independentemente da situação. Independente do lugar onde você está, ou de como te vejam, ou do que acham de você, Deus promete e garante a vitória. Em Gênesis 26, 12 está escrito, e semeou Isaque, olha só, olha a descendência, e semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Deus não falou que ia abençoar Abraão e sua descendência? Deus não falou que ia abençoar você? Sabe o que é 100 por 1? É quando você tem um lucro de 100% de tudo aquilo que Deus te deu, não perdeu nada. É isso que Deus vai fazer na tua vida, é isso que Deus vai fazer na tua casa, porque se Deus fez a promessa de te abençoar, Ele não volta atrás. E abençoar-te-ei, e continua prometendo, e vai dizer, e engrandecerei o teu nome, Abraão. E quem aqui não conhece, quem nunca ouviu falar de Abraão? O nosso pai na fé. Difícil alguém não ter ouvido, né? Deus honrou a fé de Abraão, a confiança e o que ele depositou em Deus, e fez com que ele fosse engrandecido, pois através da vida dele o nome de Deus foi glorificado.
Deus pega aquele que está no anonimato e sopra o nome dele para os quatro cantos deste mundo, se for preciso. Talvez hoje ninguém te conhece, mas se a promessa de Deus é sobre tua vida, um dia eles vão ouvir falar do teu nome. Um dia ainda vão ouvir falar do teu ministério. Um dia ainda vão ouvir falar de como Deus te usa. Porque Deus, quando faz a promessa, Ele cumpre. E quem tem a promessa sabe do que eu estou falando. Quem tem a promessa é como se ardesse uma chama dentro de nós, missionário Oswaldo, que muitas das vezes até nos sufoca. Nós queremos que seja rápido. Nós queremos que seja logo. Mas a promessa continua acesa dentro de nós. Então não adianta esconder não, irmão. Você pode ter desistido do seu chamado, pode desistir do teu ministério, você pode estar afastado da presença de Deus, pode ter caído, mas a promessa de Deus ainda está acesa dentro de você ainda. Um dia ainda vai acontecer. Vai acontecer porque Ele cumpre. E engrandecerei o teu nome. Quarto, e tu serás uma bênção. É como o pastor Roberto sempre fala que não é um canal de bênção não. Você e tu serás uma bênção. Isaías 51, versículo 2. E o Senhor diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, olha só, Isaías, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e multipliquei. Quando Deus decide abençoar alguém, não tem quem possa impedir a bênção de Deus chegar sobre a tua vida. O homem pode se levantar, o inimigo pode se levantar, o inferno pode estremecer, mas a bênção que ele tem sobre a tua vida, quando ele decide abençoar alguém, eu vou repetir até alguém pegar, quando ele decide abençoar alguém, uma casa, uma família, ninguém pode impedir, ninguém. Ah, mas eu não recebi porque fulano, porque ciclano, porque a vizinha, não. A única coisa que pode impedir de você receber a sua bênção é você mesmo. É a sua falta de fé, é a sua falta de obediência ao chamado de Deus. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que vai sair por aquela porta entendendo o peso do seu chamado e que a promessa de Deus ainda vai se cumprir sobre a tua vida. O patriarca Abraão foi realmente honrado por Deus. Olha o que diz em Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente de Abraão. Eu vou repetir para você entender. De sorte que os que são da fé são benditos com a crente de Abraão. Ou seja, a bênção que estava sobre Abraão alcançou a tua vida também. Irmão, não aceite palavras de derrota dentro da tua casa. Não aceite palavras de derrota na tua vida. Quando alguém vir tentar te colocar para baixo, você diz não. Pode até escutar, mas não desfoque da promessa que Deus te fez. Ontem, em um período ali de oração em casa, e eu olhando, e Deus me fez voltar lá atrás. E eu lembro, tem umas fotos antigas, eu participando do Conjunto Jardim de Deus aqui, e ali dificilmente alguém olharia para mim e pensaria que hoje eu estaria aqui pregando a palavra de Deus. Isso aqui, irmão, é uma promessa que está se cumprindo a minha vida. E eu tenho certeza que assim como um dia eu recebi a promessa, você também recebeu a promessa de Deus. Então no tempo certo, na hora certa, ela vai acontecer e vai acontecer. Vai se cumprir sobre a tua vida. Porque, e abençoarei os que te abençoarem. Deus continua prometendo a Abraão. Olha o tanto de promessa. E abençoarei os que te abençoarem. Deus cumpriu esta promessa a Abraão. Pois aqueles que abençoaram Abraão e seus descendentes foram abençoados por Deus. Em Gênesis 27, versículo 27 e 29, Isaque, o filho da promessa, confirmou a bênção de Abraão sobre o filho de Jacó, dizendo: e eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura do trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações que te reverenciem. Se, Senhor, teus irmãos e os filhos de tua mãe
se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoar, e abençoados que te abençoar. É mais uma promessa que estava se cumprindo na vida de Abraão. Porque quem tem a bênção é diferente. Quem tem a bênção é diferente. Nós bem sabemos que quando estava ali juntamente com seu sobrinho Ló, e após uma discussão por falta de espaço do rebanho, de repente eles começam a decidir, aí falam, não, decide aí, decide qual lado você quer ir, para a direita ou para a esquerda. Aí Ló vai dizer, como é que é? Se eu for para a esquerda, o senhor vai para a direita? Tio, sim. E se eu for para a direita, o senhor vai? Sim. Aí ele vai perguntar, então, o negócio, o segredo está no lado que se escolhe? Aí Abraão vai dizer, não, não é o lado que escolhe, é porque a bênção dele está sobre a minha vida. E onde eu pisar a planta dos meus pés, aonde eu for, para o lado, para a direita ou para a esquerda, eu serei abençoado, porque não é o lugar, não é a igreja, não é a placa da igreja, não é o lugar onde você mora, onde você trabalha. A diferença é que a bênção está sobre a tua vida. E eu profetizo aqui nessa noite, que aonde tu pisar a planta dos teus pés, ainda que seja em terra seca, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. É porque a bênção está sobre mim, Ló. E aonde eu for, eu vou ser abençoado. É porque a promessa está sobre mim. E onde eu for, Deus vai me abençoar. Quem tem promessa não adianta correr. Quem tem chamado não adianta correr. Aonde você for, a bênção de Deus vai estar também sobre a tua vida. Não vai precisar correr atrás da bênção, é a bênção que vai vir atrás de você. Não vai precisar ir atrás de profeta. Se for preciso, o profeta vai lá na tua casa. Amassura gamandarai. Ele vai continuar a promessa, porque ele continuou prometendo. E ele disse, farei-te uma grande nação, prometeu. E foi seguindo as promessas, e foi prometendo e cumprindo a promessa, cumprindo a promessa. Porque Deus é fiel. Agora ele vai dizer, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não toca no escolhido de Deus não, irmão. Tem muita gente tocando no ungido de Deus. Tem muita gente falando de ungido de Deus. Mal sabe ele no que está se metendo. Porque se tem a promessa, é chamado de Deus. E se você amaldiçoa um profeta, amaldiçoa um servo de Deus, certamente você vai ser amaldiçoado. Porque Deus vai dizer aqui, Deus também tem cumprido essa promessa. Através da história, Deus disse, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu, não têm ficado impunes. O profeta Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar a quem Deus abençoou. Até quem quer amaldiçoar, muitas das vezes ele reconhece e diz, não, aquele ali eu não posso amaldiçoar. Tem algo diferente nele, tem a promessa dele, eu não posso tocar nele, porque se amaldiçoa eu também vou ser abençoado. E olha só, em Neemias 13:2 está escrito, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a bênção em maldição, ou a maldição em bênção. Esses dias eu estava vendo uns vídeos ali, e um pai de santo foi, eu acho que era pai de santo, e ele foi convidado na religião dele lá, desenterrar um cadáver. E aí os que mandaram ele fazer isso, e ele ficou encarregado de achar uma sepultura, e achar lá, desenterrar, para fazer o trabalho. Precisava do crânio para fazer esse trabalho, de alguém que havia falecido, não muito tempo. E aí ele foi desenterrando, preparou tudo, conseguiu entrar lá, conseguiu comprar os guardas do cemitério, e de repente quando ele foi chegar, que ele foi abrir a sepultura, de repente o próprio demônio se encarnou em frente dele e diz, aqui você não pode tocar.
E ele disse que paralisou e diz, mas eu não consigo, não estou entendendo. Ele disse, não, aqui não pode tocar. Você pode mexer em qualquer outros aqui, mas nesse aqui você não pode mexer. E quando ele olhou o nome, era o nome de uma pastora que havia falecido há pouco tempo. E ele então ficou paralisado, como se não tivesse conseguido sair. Agora, se Deus cuida dos deles, até quando já está só o pó lá na terra, imagine você que está aqui respirando vivo. O inimigo não tem força contra a tua vida e nem contra a tua casa. Por isso, fica tranquilo e descansa. Nenhuma maldição vai chegar sobre a tua casa e sobre a tua vida. Nenhuma maldição vai chegar sobre a tua casa. Porque Deus cuida dos seus, Deus zela pelos seus, Ele te blinda de todo mal e de toda maldição. Por isso nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. E amaldiçoarei, Abraão, os que te amaldiçoarem. E em ti, aí ele vai continuar dizendo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o tamanho dessa promessa. Olha o tamanho da promessa na vida de Abraão. E Deus fez uma promessa na tua vida e você ainda continua duvidando. Se Deus cumpriu todas as promessas que fez a Abraão, Ele não vai cumprir na sua? Essa promessa também tem se cumprido por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a promessa que foi feita a Abraão, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcançou a tua vida hoje aqui na Ebenezer. Ou seja, a promessa que eu fiz a Abraão, através do sacrifício de Jesus Cristo, chegou até você, chegou até a sua casa, até o seu parente que está afastado. A bênção de Deus está sobre ele. Você pode se colocar de pé aí, mas levanta com fé e com convicção, crendo na promessa de Deus na tua vida. Em Gálatas 3:29 está escrito: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Bem verdade que quem tem promessa aqui sabe que nem sempre Deus vai mostrar os detalhes do que você vai ter que passar e o processo para chegar até a promessa. Isso acontece porque se Deus mostrar em detalhes o processo e o quanto tempo vai durar, vamos colocar aí que 99% desistiria da promessa. Você vai ser pastor, mas se Deus falar e mostrar o tempo que vai levar, quantas calúnias você vai levar, tantos levantes do inimigo e tanta prova você vai ter que passar, certamente muitos vão dizer, não, eu não quero. É por isso que Deus, muitas das vezes, não entra em detalhes no processo para que você vai passar até chegar à promessa. E certamente, quando chega um momento difícil, eu estou falando para alguém aqui que tem promessa. Eu estou falando para uma igreja aqui que é cheia de promessa de Deus. Mas não é porque tem a promessa que não vai passar pelo processo, pelo momento difícil. E de repente, quando o vento começa a soprar, e de repente, quando a luta chega na tua vida, você vai dizer, mas por que, Deus? Para que isso, Deus? Eu não tenho a promessa. Será que não vai acontecer? Mas eu quero te dizer nessa noite, o processo é necessário na tua vida. Passe pelo processo, ainda que seja chorando, ainda que seja sentindo dor, mas entenda uma coisa, o processo não é maior do que a promessa, o processo não é, tem alguém entendendo essa mensagem? Esse processo que você está vivendo não é maior do que a promessa que Deus fez sobre a tua vida.